Como que as indústrias saltenses têm sentido essa situação? Elas estão sofrendo bastante ou só algumas indústrias? O que você tem percebido? Na verdade, assim, o sofrimento é de forma geral, né? Okay. Até pelo fato da indústria, no início, obviamente, das primeiras fases da quarentena, elas ainda conseguiam dar uma manutenção porque tinham estoque a produzir, não que necessariamente tinham para quem vender, né? Entendi. E aí começa a chegar um momento que isso já se torna um agravante, porque, de modo geral, a ponta final é o comércio. E o comércio estando fechado, não tem o que a indústria produzir ou para quem produzir. A não ser, obviamente, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de alimentos, que, no caso, não temos aí na nossa cidade muitas empresas desse segmento. Poucas, algumas da área de cosméticos, né, que ainda tem um mercado a ser atendido, né, ou seja, aquelas que produzem algo que vai para os estabelecimentos essenciais, como supermercados. Agora, a grande maioria depende efetivamente do comércio. Quanto mais distante fica essa abertura dos comércios, mais vai faltar oxigênio, que seria a questão financeira da indústria, e de fato vai gerar sequelas. Sim. E não sabemos quando vai se curar isso. E se são reversíveis ou não, né? Demissão em massa, né? Porque também tem um outro problema, que apesar do governo ter lançado medidas emergenciais para dar um suporte para a empresa no âmbito financeiro, né? O que ocorre é que há muitos anos vivemos uma crise. Já havia algo que já estava acontecendo e hoje só piorou aquela situação que nós já estávamos enfrentando, é isso? Exato. E o que ocorre é que esse crédito não chega para as empresas. Já estamos aí há mais de 60 dias vivendo isso. Por quê? Porque depende de uma análise de crédito do banco. Apesar do maior suporte do governo, os bancos fazem análise de crédito. E com esse histórico que nós temos de crise econômica, muitas empresas, por que não dizer até a maioria delas, têm problemas com tributos, têm problemas até com crédito no mercado, ou seja, com negativação em meios como Serasa, por exemplo, que impedem ela de ter esse acesso, né? Mas a minha preocupação, o que eu percebo, eu não tenho visto nenhum planejamento de retomada. Já está se pensando nesse planejamento? A nossa preocupação foi em orientar as empresas a fazer o procedimento de higiene e segurança de forma correta. Inclusive, fiz algumas palestras, tanto à distância quanto presenciais, obviamente respeitando o distanciamento, sobre a higiene desde do processo durante o expediente de trabalho, mas como se comportar quando chegar em casa, tirar a mochila, as vestimentas. Esse foi a nossa ferramenta de auxiliar o associado. Vamos imaginar um cenário de crise de uma indústria, uma empresa, né? Quando você tem isso, como advogado sabe bem, quando que somos atingidos por um problema, de repente, uma ruptura contratual, de um equipamento danificado de alta produtividade na empresa, o que se faz? Se cria um comitê. Chama um engenheiro, responsável... Gerenciamento de crises. Diretor financeiro, compras, manutenção, se cria um comitê emergencial, está usando por aquela máquina para funcionar 24 horas. O que precisa para fazer isso? Cada um aferir a sua responsabilidade. Esse é o meu entendimento, óbvio, né? Claro. Eu acho que deveriam ser criados comitês para finalidades específicas, né? E a união faz a força. Nesse momento, é o que eu falei, na hora que tem um problema, uma crise, a gente tem que reunir aqueles que estão envolvidos para gerar o resultado desejado. Talvez o resultado fosse melhor, até porque ganharia notoriedade esses pequenos grupos e mais credibilidade, ou seja, talvez alcançaria um resultado de recepção de doações até maiores, né? E assim funciona com as outras coisas, né? E uma preocupação que eu tenho também, Tiago, é que assim, a gente sabe que no Brasil muitas vezes o problema ele é de momento, né? Então nós estamos hoje vivenciando um problema da pandemia e que daqui a pouco vai passar, se Deus quiser, o mais rápido possível, e parece que daqui a pouco vai ficar no esquecimento. Vou citar o exemplo, há muito pouco tempo a gente tinha outras notícias ruins, né? Que simplesmente já desapareceram do nosso radar, a gente nem sabe mais, a gente não lembra mais
do rompimento da barragem do Minas Gerais. E eu tenho uma preocupação que a hora que terminar a quarentena, o isolamento social, o distanciamento social, como quer que chamem, isso daí acaba ficando para o passado. Né? E nós vamos ter, como você mesmo disse no começo da nossa conversa, nós vamos ter consequências que vão perdurar assim por meses. Né? E o meu receio, e aí na minha opinião, as entidades, esse comitê que você propôs, ele poderia resolver, continuar esse trabalho. Ele vai sair da mídia, vai sair da televisão, mas as necessidades vão continuar, as pessoas vão ter dificuldades de recolocação profissional, muitas pessoas deixarão de receber o seguro-desemprego, já vai terminar, o seguro-desemprego ele é limitado, o próprio auxílio emergencial vai acabar deixar de ser pago, né? E acabar naquele prazo definido pela legislação, e as pessoas vão continuar com as suas necessidades. E se não houver uma organização do pós-pandemia, há um risco de nós termos um desabastecimento alimentar de alguns setores e não vamos ter aquela pressão da mídia para cuidar disso. Então, acredito que o trabalho desse comitê ou dessa reunião, desse grupo de trabalho, ele deve continuar, deveria existir para que continue mesmo após esse período de isolamento social. Existe alguma previsão, algum planejamento para essa retomada? O que vai acontecer, sei lá, a partir de 2021, por exemplo? Então, o que acontece? De fato, tão importante quanto ter um comitê durante a pandemia para gerir o menor dano, né, para que a extensão seja a menor possível, após a pandemia nós temos que cuidar dessa cicatriz para não infeccionar. Né? Então vai ficar uma cicatriz. E o que me preocupa muito é que, assim, aí já não depende tanto do Poder Executivo Municipal, ele tem um papel importante em, de repente, colaborar com facilidades com IPTU, com ISS, com as medidas que forem possíveis, com água, enfim, as medidas que cabe a ele fazer. E também, o que me preocupa muito é aquilo que eu falei no início, por mais que tenham sido criados planejamentos até de certa forma eficientes, de facilidades na questão financeira, né, seja com essa nova proposta que o Bolsonaro liberou, ou seja com a que já tinha, por exemplo, financiamento de folha de pagamento, no qual o governo se responsabiliza por 85% disso, ou seja, a responsabilidade do banco, o risco é mínimo. Mas mesmo assim, uma grande minoria teve acesso a isso, e aquela minoria que teve acesso é aquela que, de certa forma, numa escala de precisão, seria que menos precisa. Talvez uma das ferramentas fosse o Banco Central assumir a dispersão disso, como outros países fizeram. E aí, o pós-pandemia é um outro problema. Como o governo vai lidar com isso? Na minha opinião, deve ser estabelecido um plano Marshall de uma forma emergencial, porque aí é o governo, né, gerando emprego e renda e trabalho para a indústria. Como foi feito no pós-guerra, o plano Marshall funciona muito bem. Talvez seja o único remédio para amenizar essa cicatriz, pelo menos a poder ajudar no processo de cicatrização. Não vai dar cura, mas vai ajudar no processo de cicatrização. O pós é tão importante quanto o antes e o durante, porque se a cicatriz infeccionar, vai ser complicadíssimo isso. Então tem que ter realmente um comitê, é um pensamento meu. Na verdade, se tivesse o conselho da indústria, comércio e serviços, eles continuariam nessa atuação. Esse conselho ele traz esse benefício de ter um radar mais ativo, porque envolve empresários de todos os setores. Deixa eu te falar uma coisa, olha, agradeço imensamente de você ter aceitado esse convite de conversar sobre esses assuntos, que é extremamente atual e que vai refletir aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos. E eu queria me colocar à disposição da Associação das Indústrias de Salto para o que for necessário, o que tiver no meu alcance. Muito obrigado, irmão. Abraço, meu irmão.